Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. E o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera para a morte. Glória a Deus. Vamos a começar aqui falando sobre o arrependimento. E o arrependimento, amém? O que é o arrependimento? Nós podemos analisar um pouco, né? Arrependimento, pastor, irmão. Arrependimento eu acho que é a gente se desculpar de uma coisa errada que fez. Verdade? Cometi um erro, eu me desculpo, eu me arrependo. E é verdade. Porém, há um arrependimento que é segundo Deus. E é produzido por Deus, por meio da palavra. Por isso eu digo para vocês, escutem a palavra. Se você quer se arrepender de verdade, escute a palavra. Porque a palavra de Deus é a que produz em você o verdadeiro arrependimento. Claro, porque a palavra de Deus, ela me confronta. A palavra de Deus, a pregação verdadeira, né? A pregação da palavra, ela me confronta. E quando eu sou confrontado pela palavra, claro, eu sinto tristeza. Eu tô sendo tocado por Deus. Você vai na igreja e você escuta um louvor, né, lá na igreja, tá tocando tudo bonitinho, tá? O tecladista toca, o baterista, o corista, né, o que tá cantando, olha que bonita a música, e me fez chorar. Mas a palavra te confronta. E é muito lindo a gente escutar um louvor e chorar. Mas é muito, muito, muito mais lindo é você e eu ser confrontado pela palavra de Deus e chorar também. Entende? Aí é que nós começamos a sentir um verdadeiro arrependimento. Começamos, não quer dizer que a gente já se arrependeu, sino que começamos um verdadeiro arrependimento. Então, quando a gente fala dessa tristeza segundo Deus, é uma tristeza que é produzida quando a gente escuta a palavra de Deus e a gente sabe que está no pecado. O arrependimento não é somente sentir a tristeza, senão que é sentir que estamos pecando contra Deus e que o pecado me está levando para a morte. Agora eu preciso dar as costas para o pecado. Você tem que virar-se, né? Você estava indo em direção à perdição, condenação. Por quê? Porque tua vida estava sendo levada pelo pecado. Mas agora que você entendeu isso, você se arrepende. Você se arrepende. E tem uma nova vida. No momento que você começa a se arrepender, em você começa algo que a gente vai ver depois, que é um novo nascimento. Amém? Mas olha, o arrependimento verdadeiro, né? O arrependimento verdadeiro é produzido pela palavra de Deus. Você não vai dizer, olha, aí que eu me arrependi sozinho. Não. Ninguém se arrepende sozinho. Tem que ser a voz mesmo de Deus tocando teu coração. E você se arrependendo. De verdade. Uma vez alguém disse que se arrepender significa que o pecador se entristece tanto que ele renuncia ao pecado. Né? E o arrependimento é um ato espiritual. E esse ato espiritual é por meio da palavra de Deus em uma pessoa que confessa seu pecado a Deus. Olha, nós confessamos nossos pecados a Deus. Às vezes, em algumas ocasiões, a gente confessa o pecado para alguém que de repente me ajuda, né? Me ajuda a orar, ou me ajuda a aconselhar. Mas a gente não confessa os pecados para outro homem para que ele perdoe. Não, quem perdoa pecados é Deus. Então nós confessa a Deus. Ninguém se arrepende sem primeiramente estar convencido de que ele é pecador. Então quando você vai na igreja e escuta a palavra de Deus, está no culto, você vai sentir de repente no primeiro dia ou na primeira pregação um toque de Deus na tua vida. A palavra te toca. E você está começando a sentir tristeza em você. Algumas pessoas não voltam mais para a igreja. Ficaram só com aquele sentimento. Não conseguiram, terminar em sua vida. Não conseguiram, de repente, completar o arrependimento na sua vida. Por quê? Porque sentiu a presença de Deus. Sentiu que Deus lhe tocou. Sentiu que a palavra lhe tocou. Mas não voltou mais para a igreja. Né? Por isso alguns que hoje talvez não são batizados. E que algum tempo foram para a igreja e frequentaram, mas que nunca batizaram. Hoje estão falando, olha, eu sinto que deixei algo para trás. Alguma vez eu frequentei algum culto, alguma igreja, e senti a presença, senti que Deus me tocou, mas nunca mais voltei. E estou sentindo que agora com a pregação, já passaram tantos anos, e agora estou ouvindo a palavra de Deus de novo, e estou sentindo como que algum tempo atrás eu deixei algo para trás. Claro, você deixou o processo de Deus na tua vida, o processo do arrependimento, porque é um passo a seguir, amém? O passo do arrependimento. Então ninguém se arrepende sem primeiramente estar convencido do pecado. E é precisamente isso que Deus faz por meio da palavra. Ele ilumina a nossa mente. O Senhor começa em nós a iluminar nossos passos e então começamos a ser levados pela palavra, né? Pedimos misericórdia a Deus e pedimos perdão, porque nos sentimos tristes, porque estamos indo em contra de Deus, estamos indo para o pecado, estamos indo para a condenação. Então nós não queremos ir para lá. Então a palavra de Deus começa a te confrontar e começa a te mostrar a tua própria realidade e o que o pecado te leva a castigar-te, né? A condenação. Então ele começa a te mostrar a verdadeira vida. Ele começa a mostrar a saída. Ele começa a operar em tua vida e você começa a sentir um verdadeiro arrependimento.